paz, boa noite, tudo bem com você? Estamos de volta esta semana, hoje trazendo uma história de um homem que venceu e rompeu em meio às suas adversidades. Sejam bem-vindos, Dani. Como que tá o frio aí no Rio Grande, aí no Santa Catarina, né? Aqui tá um frio. Meu Deus, mas eu amo, né? Aí deve estar pior. Mãe, seja bem-vinda. Gélia, seja bem-vinda. Vamos lá mais uma noite com a palavra de Deus. E hoje eu tô trazendo a história de Gideão. Dani, se aqui tá frio, imagina aí. Nai, seja bem-vinda. Cada um de vocês sejam bem-vindas. Deus abençoe. E realmente, aqui tá um friozinho delicioso. E vamos que vamos. Bom, hoje eu tô trazendo então a história de Gideão e os 300, né? E eu gostaria de explicar um pouquinho esse capítulo para você. Aqui Gideão, né, todo mundo, não sei se todo mundo já conhece a história dele, mas eu vou explanar um pouquinho, não totalmente só esse capítulo, mas explicar um pouquinho a história de Gideão, né? Ele era um homem improvável que estava ali no lagar malhando as uvas, né? O trigo, e de alguma forma no lugar errado, né? Ele era para fazer uma coisa e ele estava fazendo outra, se escondendo ali dos midianitas. E então Deus se apresenta a ele, né? E aí ele fala: eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, comigo não tem situação que melhore. Como assim você está contando comigo e quer que eu vou livrar o teu povo dos midianitas? E então Gideão, não, isso não é para mim, ficou ali com medo, aquela história toda, e Deus falou: Gideão, vai porque eu sou contigo, né? Eu tô te chamando porque eu conheço quem você é, né? E muitas das vezes a gente acaba tendo esse comportamento de Gideão, né? Porque se você olhar a Bíblia toda, ele pegou praticamente os improváveis, né? O único provável dentro do plano original de Deus era Jesus, né? Esse plano já tinha sido traçado dentro de um propósito, que era para nos salvar, mas todo o restante a gente vê ali a improbabilidade, né, de cada um mediante aquilo que cada um apresentava, né? A gente vê ali Abraão dizendo, né, que de alguma forma ele tinha uma mulher estéril, mas Deus falou: você vai ser pai de nações. E aí a gente vê o agir de Deus, como a gente vê Moisés, que diz que era gago ou pesado de língua. Deus envia seu irmão Arão ali para ajudá-lo. Então a gente vai vendo as histórias que vão se seguindo na Bíblia, e Gideão não é diferente, né? Ele fala que ele era o menor da casa, o improvável, aquele que não teria possibilidade nenhuma, muito menos força, para poder livrar o povo de Deus ali dos midianitas. Porém, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso e ele trabalha dessa forma, né? Ele conta comigo e com você, que aos olhos de muitas pessoas somos improváveis, mas é conosco, é quando damos o nosso sim para Deus que ele faz acontecer, porque nós somos instrumento. Quem faz de fato acontecer tudo é ele, né? Sabemos do poder, da soberania do nosso Abba Pai. E aqui o que a gente aprende diante dessa história de Gideão, né? Então ele tá ali se preparando para ir guerrear, e aí vem 32 mil homens. E aí o Senhor vai orientando ele, né? Olha, aquele que beber igual cachorro, aquele que levar a água até a boca. E aí no fim fica somente 300. E dentro disso o Senhor age. E é nessa história então que a gente vai explanar hoje qual é o ensinamento de Deus para minha vida e para a tua vida.
né? Então aqui dentro disso o que o Senhor nos ensina, né? Aqui, primeiro passo de tudo é que Deus escolhe os improváveis para o seu louvor. Assim como Deus escolheu Gideão, ele escolhe a mim e a você para anunciar o evangelho, para de alguma forma estar intercedendo por alguém, para estar levando aí o amor de Deus, né, jejuando, orando, ensinando, discipulando. Ele vai contar comigo e com você, porque na nossa capacidade humana a gente não consegue, mas com Deus, assim como Gideão foi, com Deus, ele se tornou um homem vencedor, né? Então, primeiro passo, Deus escolhe os improváveis. Segundo passo, ele não trabalha com gente medrosa e apavorada, né? Porque aqui tinha aqueles 22 mil homens de todos os 32 ali de Gideão, eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo de ir para a guerra, eles estavam com medo da luta, eles estavam com medo de tudo aquilo que eles iriam enfrentar, não levando em consideração o amor de Deus, aquilo que Deus falou. Se Deus falou, gente, tá falado. Não importa o que os nossos olhos vejam, não importa qual seja a situação, Deus falou, tá falado, né? E aqui, o que Deus fez, né? Aqui Deus falou para Gideão: rapaz, não tenha medo, eu sou contigo. Eu sou contigo. E Gideão deu ali o crédito àquilo que Deus estava dizendo, mesmo ele sabendo do medo dele, da incapacidade dele, né? Ele falou: não, eu vou confiar naquilo que Deus está falando ao meu respeito, né? E aí, então, Gideão, ele faz justamente isso, né? Ele crê naquilo que Deus fala, e aqueles que eram medrosos e covardes ou apavorados ali foram embora, né? Aí o que mais Deus nos ensina? A sermos obedientes. Por quê? Porque no meio do caminho o Senhor vai ensinando para Gideão e dando dicas para Gideão de como ele deveria agir. Ó, Gideão, você faz assim. Gideão, agora esses 22 mil leva até ali a beira do rio e eles vão beber dessa forma. Se eles beberem trazendo a água à boca, você leva com você, mas se eles beberem igual cachorro, colocando a boca na água, esse você dispensa. Então Gideão, em todo o tempo, ele agiu ali na direção de Deus e em obediência a Deus. Que mais que Deus nos ensina? Que ele mostra ali a fidelidade dele para com Gideão. Ele falou: eu sou fiel a ti, a imutabilidade, né? O que ele fala, ele cumpre, que ele é fiel. Então, já falamos, Deus escolhe os improváveis para louvor do seu nome. Deus não trabalha com gente covarde e medroso. Deus ensina a sermos obedientes no passo a passo. Ele mostra a imutabilidade dele, a fidelidade quando ele chama alguém para determinado propósito. O quinto ensinamento é: Deus ensina a adoração em plena confiança de fé. Por quê? Porque diante disso, Gideão, ele fala: olha, eu estou te dizendo que você é capaz, estou te dizendo que eu estou contigo, mas se você quer uma prova, desce lá com o teu servo ali, Purá, né, com o ajudante dele, e vai de encontro a eles, meio que escondido, vai até eles que você vai ouvir o relato daquilo que eles estão falando. E aí dentro do povo midianita ali, 2 soldados estavam falando: olha, eu tive um sonho hoje, Deus, pelo que eu estou entendendo do sonho, ele vai dar a vitória ao povo de Israel, né? E aí ele falou: é, realmente, então a espada de Gideão está sobre nós. E quando Gideão ouve isso, ele adora Deus em plena confiança. E dentro dessa confiança é outra coisa que Deus nos ensina. Ele se posicionou em obediência. Ele falou: olha, eu acabei de ouvir os soldados falando que a minha espada, né, estará dizimando eles, então vamos, eu estou me posicionando. E aí você pega a trombeta, você pega isso, você pega aquilo, olhem para mim, imitem a mim o que eu vou fazer. Então, dentro disso, Deus ensina o exemplo, né? Porque Gideão fala: ó, vejam o que eu vou fazer,
e façam exatamente como eu farei. E aí Gideão entrega as trombetas, ensina ali o brado de guerra que eles deveriam gritar ali, né? E eles vão e seguem o exemplo de Gideão, os 300 que ficaram. Dentro disso, a gente vê que em meio à luta, eles seguiram o exemplo de Gideão, mas eles tiveram um posicionamento também que foi algo que eu e você devemos fazer, porque o inimigo, ele vem nas nossas vidas para matar, roubar e destruir como um ladrão, né? Então ele não vem, ai, Tati, olha, porque eu vou te trazer isso, eu vou te... Não, ele vem arrebentando a boca do balão se a gente realmente dá brecha. Só que aqui, o que que Deus falou? Gritem, toquem as trombetas, entendeu? Então aqui é assim, você não pode deixar se intimidar pela voz do inimigo. Você que tem que bradar. Eu sei o Deus o qual eu sirvo. Eu sei aquilo que eu vou proclamar. Eu sei aquilo que eu vou declarar, porque Deus está comigo. Olha, tá doente? Pai, em nome de Jesus, eu não aceito essa doença. O Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de transformação, o Senhor é um Deus que faz. Em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre essa situação. Aí você entra em guerra, grita, fala na cara do inimigo, você não vai me vencer, você não vai me vencer. E aí você tem que bradar, assim como eles tocaram a trombeta e bradaram ali com grito de guerra, assim a gente também tem que fazer na vida, né, dos inimigos, né? Então a luta tá difícil, eu vou vencer porque Jesus está comigo. E aí é um problema no relacionamento, eu vou vencer porque o cordão de 3 dobras é o Espírito Santo e ele habita em mim e entre o meu esposo. Eu vou vencer, eu não vou deixar o inimigo ganhar. Você grita na cara do inimigo e fala quem é o teu Deus, assim como Gideão fez. O que mais Deus nos ensina através de Gideão? Que eles agiram dentro desse grito aí em relação a gritar diante do inimigo, e ali eles viram agir sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eles começaram a ficar confundidos, de onde está vindo tanta gente assim, e esses gritos, e aí um corre para lá, outro para cá, outro... E aí foi uma loucura total, eles mesmos se destruíram. Então significa que Deus, em meio à sua obediência, o seu brado de vitória, aquilo que você declara com a sua boca, você vai viver o sobrenatural de Deus. E tudo isso ainda tem mais uma lição, que eles atravessaram o Jordão e trouxeram a cabeça dos inimigos. Então significa, se você seguir todos esses passos que Gideão nos ensina através de Deus, você vai segurar a cabeça do inimigo. Sim, falar assim, olha, eu sou mais do que vencedor. Eu venci porque eu sei quem é o meu Deus. E você vai, carregar a cabeça do inimigo, pisar na cabeça do inimigo, como o Salmo 91 fala, pisarás na cabeça de serpentes e escorpiões. Você vai pisar na cabeça de quem merece ser pisado, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra o inimigo, é contra as hostes espirituais, é contra os demônios, é contra tudo de espiritual que está acontecendo. Então você, vivenciando esses 10 passos, e eu vou aqui retomá-los, Primeiro, Deus escolhe os improváveis para louvor do seu nome. Segundo, Deus não trabalha com gente covarde e medrosa. Deus ensina a sermos obedientes o passo a passo. Deus mostra a imutabilidade dele, a fidelidade dele para com Gideão e assim conosco. Ele ensina que Gideão adorou ele em plena confiança de fé. Ele nos ensina o posicionamento dentro da obediência. Ele se coloca como exemplo para os outros seguirem e fazer exatamente aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Eles gritaram para assombrar o inimigo diante daquilo que era a orientação de Deus.
Eles agiram em obediência e viram agir sobrenatural diante dos olhos deles. E eles atravessaram o Jordão e trouxeram a cabeça dos inimigos. Assim Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida, porque somos improváveis, mas o grande eu sou nos escolheu, o grande eu sou nos chamou. E isso é diante de qualquer luta que você enfrente, seja financeira, seja dentro do casamento, seja na saúde, seja com situações de fofoca, de confusão no trabalho, Deus está na frente. Você tem que agir como Gideão e confiar plenamente no olhar, no cuidado e no chamado daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Ele não te chamou à toa, ele não se enganou em relação a Gideão. Pelo contrário, ele falou para Gideão: Gideão, eu te escolhi, eu sei quem tu és. Não, Deus, e Gideão ficou tentando ali convencer a Deus de quem Deus já tinha criado Gideão, Deus já sabia a respeito de Gideão, porque às vezes a gente está num momento que a gente não vê a capacidade de nós, mas a gente tem que aceitar quando o grande eu sou diz: eu te escolhi, eu te chamei. A gente tem que acreditar naquilo que Deus diz ao nosso respeito, é a nossa identidade como filho e filha amada do Pai. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Então você tem que acreditar naquilo que Deus está dizendo a teu respeito e guerrear e lutar e não desistir, ficar firmado em Jesus, para que você, assim como Gideão, segurou ali, né, o pessoal, a cabeça do inimigo, assim você fará diante dessa situação, a qual tem afligido o seu coração. Siga esses 10 passos, olhe para Gideão e fale: Deus conta comigo e Deus está indo à frente. Deus está cuidando de tudo, eu não estou só. Porque sozinho a gente não pode fazer nada, mas com Ele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, tenha plena convicção daquilo que Deus te chamou, porque Ele chama e Ele capacita. Ele dá visão, Ele cria a provisão. Ele está no controle de tudo. Não perca as esperanças, não desanime, fique firmado no Senhor e aquilo que Ele diz a teu respeito. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito, muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, por essas 10 lições que o Senhor nos ensinou, Pai, através do teu chamado em relação à vida de Gideão. Pai, Gideão ali temeu no início, ele não se colocou no papel de filho escolhido, como o Senhor já havia dito a ele. Ele estava ali no lagar, Senhor, né, se escondendo dos midianitas, dos inimigos, Pai, mas o Senhor o chamou para uma grande obra e o Senhor fez com que ele vencesse, Pai, um povo que não tinha mais fim, com 300 homens, somente cada um deles obedecendo a tua direção, o teu cuidado em meio às lutas e às tribulações. Pai, que possamos romper assim como Gideão, Pai, que em meio às lutas e às tribulações das nossas vidas, Pai, estejamos confiantes, depositando a nossa fé em Ti, a nossa dependência em Ti, credibilizando tudo aquilo que o Senhor nos orienta, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que contigo somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, assim como o Senhor foi com Gideão. Eu creio tão somente e tomo posse da minha vitória, porque em nome de Jesus eu romperei, eu vencerei, porque Tu és comigo e eu darei testemunho, Pai, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. E assim eu creio que como Deus fará na minha vida, fará na sua vida também. Você crê? Então deixa aí nos comentários, escreva e logo mais testificaremos aqui tudo aquilo que o Senhor tem concedido diante da nossa obediência, do nosso posicionamento, da nossa dependência, de ser exemplo para os outros daquilo que Deus tem pedido, que sejamos e que possamos caminhar
plenamente na direção do Senhor. Amém? Então Deus te abençoe. Lembre-se, curta, compartilha, deixe seu like e encaminhe essa mensagem abençoando a vida de mais alguém. Amém? Eu esqueci de colocar a oferta aqui de novo, mas quem sentir no coração, meu Pix é semeandoparafrutificar@gmail.com e que Deus te retribua 100 vezes mais diante daquilo que você precisar. Amém? Então, boa noite. Amanhã estarei 10 horas da manhã fazendo oração e às 15 horas trarei uma nova palavra que o Senhor ministrar em meu coração para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.